pode divulgar. Muito bom dia para você que está acompanhando toda a nossa programação aqui na TV Nova Nordeste. Bem-vindos, viu? Vivendo Bem está no ar. E nesse início de novembro, olha que coisa boa, né? Que tal a gente começar com mais saúde, com mais qualidade de vida, não é verdade? E com dicas maravilhosas dela, que é uma das minhas convidadas, que está aqui mais uma vez, Eduarda Menelau, coach, palestrante. Bem-vinda. Obrigada, mais uma vez aqui. Que Feliz coisa demais. boa. Tudo bem de repente, bem de última, mas a energia dessa mulher, eu não sei o que é que acontece. Tudo dá certo no final. Deu certo. Queria desejar boas-vindas aqui à otorrinolaringologista. Ela que está aqui pela primeira vez, Nicole de Mello. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, eu que agradeço a vocês. Coisa boa receber você. E para falar de um assunto tão importante, né? Que é a sinusite. Você que está aí, com certeza já ouviu falar, mas você sabe direitinho o que é, sabe os tratamentos que tem para a sinusite. Então, a gente vai tirar as dúvidas mais frequentes com ela. E, para começar, eu queria perguntar como é que estão os dados aqui no nosso país, porque a gente sabe que toda família alguém sofre de sinusite. Então, a sinusite, ela é muito frequente, né? Até porque a gente sabe que a principal causa de sinusite é uma infecção viral. Então, um resfriado comum, um quadro de sinusite, não deixa de ser. Então, acaba sendo uma coisa muito frequente. É bem comum. Agora, Bem atinge comum. uma idade específica, a criança pode aparecer com sinusite? Então, criança pode sim ter sinusite, apesar de não ter todos os seios da face já formados. Mas ela pode sim ter um quadro de sinusite. O que é mais comum em criança é a gente ver aquele quadrozinho de sinusite viral, mais aquele resfriadozinho mesmo. A Eduarda Menelau estava com uma dúvida, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, ela estava com uma duvidazinha. Pergunta, Duda. Que eu tenho uma Aproveita filhinha, a né, de consulta. 6 anos, e eu sempre fico na dúvida, qual a diferença de rinite para sinusite? O pessoal confunde bastante, né, doutora? Muito. Então, essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Qual é a diferença de sinusite e rinite? Então, a sinusite ela é uma inflamação da mucosa dos seios da face. Normalmente de causa infecciosa. Pode ser viral, que é a mais comum, pode ser bacteriana, pode ser fúngica. E a rinite, normalmente, ela é causada por um quadro alérgico. Então, ela é uma inflamação, né? Não é uma infecção, ela é uma inflamação que vai da mucosa da fossa nasal e que também pode acometer a mucosa dos seios da face. Mas desencadeada por um quadro de alergia. Então, aquele paciente que é exposto à poeira, normalmente tem aqueles quadros de coçar o nariz, de espirrar, aquela secreçãozinha clarinha. Então, isso é uma rinite alérgica. Aí a gente pode dizer que pode ficar mais tranquilo ou não sei, um é pior que o outro. Como é que funciona? Então, são quadros diferentes, né? Um quadro da sinusite, principalmente aquele quadro viral, ele é um quadro que a gente chama de autolimitado. É aquele quadro que vai durar ali 5 dias, 7 dias e o paciente vai melhorar. A rinite alérgica, ela é um quadro crônico. Então, ela vai ter aqueles momentos de melhora, picos, de né? piora, os picos. Então, é um quadro que a gente tem que estar sempre orientando e tratando para o resto da vida. E eu acho que esse clima é tão favorável para essa rinite alérgica, não é, doutora? Sim, as A gente mudanças está no de quente, de clima. repente está no ar-condicionado. Não sei se isso influencia. Influencia também. Tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade maior à questão da temperatura, que tem uma sensibilidade principalmente ao frio. Então, tem mais sintoma quando está exposto ao frio. Então, quando está no ar-condicionado, tem mais sintoma. Agora, doutora Nicole, quem é que pode diagnosticar uma sinusite? É só um otorrinolaringologista, só esse profissional? Não. Qualquer médico pode fazer um diagnóstico, né, na verdade, de qualquer doença, mas um clínico geral, um pediatra, são pessoas que são muito bem habilitadas para fazer um diagnóstico, sim, de um quadro de sinusite viral, de sinusite bacteriana, diferenciar se é necessário iniciar um antibiótico ou não naquele momento. Mas sempre que tiver alguma suspeita de complicação ou alguma dificuldade em relação ao diagnóstico, aí o ideal realmente é procurar o especialista. Entendi. Agora, o que vai fazer com que aquela pessoa tome a atitude e diga assim, não, tem alguma coisa estranha, eu tenho que ir no médico? Quais são os sintomas assim que devem ficar de alertas mesmo? Então, normalmente o sintoma é aquela obstrução nasal, a secreção, né, uma dor de cabeça, uma dor na face. Quando esse quadro ele vai persistindo, ele dura mais de 7 dias, ou o paciente começa a ter uma dor que não melhora, ou ele pode ter uma vermelhidão do olho, pode ter um inchaço na face, algo que sugira uma complicação. Ou ele estava melhorando e de repente começou a piorar do quadro, começa a ter febre persistente. Esses sintomas de alerta falam a favor de que ele realmente precisa procurar um especialista para avaliar. Entendi. E acomete mais homens, mulheres ou
Isso não entra em dados. Não tem. É bem diversificado. Acomete todas as idades. Os quadros de resfriado são mais comuns muito comuns em criança, até pela troca mesmo, né? Criança pequena, você que tem filho pequeno, sabe? Então, um pega o brinquedo do outro, bota na também, boca, né? a imunidade também. Mas qualquer pessoa pode ser acometida por um quadro de sinusite. Interessante, muito interessante, porque assim a gente fica impressionados, né, no nosso dia a dia de ver tanta gente sofrendo com isso. Agora, como é que funciona? Como é que se diz? Para a gente... a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: alimentos, tem algum alimento que pode contribuir para isso? Então, não Ou tem pode nada. piorar? Isso, não tem nada assim justificado em trabalho científico comprovando. Algumas pessoas relatam que tem alguma piora do processo inflamatório quando comem determinados alimentos, mas isso não tem nada provado mesmo cientificamente que o alimento pode interferir num quadro de sinusite, não. Nem piorar, inflamar mais, não tem. Não. Agora, cientificamente não, mas não algumas tá pessoas comprovado. relatam que podem ter essa relação. Então a gente sempre orienta para o paciente, você acha que quando você come alguma determinada coisa você piora, evita aquilo ali. Às vezes é algo muito pessoal mesmo. Agora, a pergunta que não quer calar é se é hereditário, porque às vezes a gente já tem tanto caso na família que a gente já cresce assim com medinho de ter aqueles mesmos sintomas. Tem alguma coisa a ver também da questão genética, né? Então, na verdade, o que é hereditário é o quadro da rinite alérgica, né? Então, quando a criança tem um dos pais acometidos por uma alergia, por uma rinite alérgica, ela já tem 50% de chance de ser alérgica também. Então, quando são os dois, é praticamente 100%. E a alergia, né, a rinite alérgica, não deixa de ser um fator de risco para desenvolvimento de sinusite também. Então, acaba que tem esse componente hereditário. Mas, em relação às sinusites virais, bacterianas, não tem esse componente hereditário, não. Agora, vamos lá. Você falou de sinusite e citou também a sinusite crônica, né? Como é que a gente faz para diferenciar? Quando é que ela vira crônica? Então, a sinusite crônica, normalmente, ela tem sintomas um pouco mais leves do que aquele quadro de sinusite aguda, bacteriana, que é um quadro mais intenso, que o paciente normalmente tem uma dor facial importante, aquela secreção esverdeada, né, deixa realmente o quadro um pouquinho mais intenso. A sinusite crônica, normalmente, é aquele quadro mais leve. O paciente também pode ter uma dor na face, ele tem uma obstrução nasal, ele pode ter uma dor de cabeça, mas é um quadro mais arrastado, digamos assim. Quando esses sintomas, eles duram mais do que 12 semanas, ou seja, mais do que 3 meses, a gente classifica esse paciente como portador de sinusite crônica. Aí não tem cura. Nesse caso, tem cura. Sim, tem cura. Então, às vezes, o paciente precisa tratar com medicação, com uso de antibiótico, com medicação tópica nasal. E, em alguns casos, ele precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Então, nos seios da face, a gente tem uns buraquinhos, que a gente chama de ossos, que são os buraquinhos de drenagem da secreção, normal dos seios. Então, tem os cíliozinhos ali que vão drenando a secreção por esses buracos. Em algum momento, o paciente pode ter um bloqueio daquilo ali. Então, a mucosa mesmo pode estar inflamada e fechar aquele buraquinho. E aí, o que a cirurgia vai fazer é ampliar esse buraco para poder a ventilação voltar ao normal, a secreção ser drenada, e aí ele volta a ter uma qualidade de vida normal. Então, tem cura sim. Agora, pode voltar depois da cirurgia? Pode voltar, né? às vezes acontece. Depende do tamanho do processo inflamatório que aquele paciente tem. Então, acaba sendo uma coisa muito de cada paciente. Não tem como a gente ter uma previsão exatamente como é que vai evoluir. Mas muitos pacientes, depois que operam, ficam muito bem. Agora, para quem está em casa, que vai precisar fazer essa cirurgia, que já está ali marcada, precisa ter medo? É uma cirurgia complicada? Como é que é o pós? É algo simples? Então, a gente sempre costuma falar que nada é simples, né? Até porque nada é isento de risco, nem atravessar a rua é isento Toda de cirurgia, risco, né? né? Toda cirurgia envolve o risco, né? O profissional que faz a cirurgia, ele passa ali 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, mais especialização pós para poder se submeter àquilo ali. Então, não é nada simples, mas não é uma cirurgia de alto risco. Em geral, é uma cirurgia que o pós-operatório costuma ser tranquilo, é um pós-operatório que dá mais a sensação de nariz entupido, dá um pouco de secreção, que é importante realizar a lavagem nasal, mas não é um pós-operatório doloroso, que acho que é isso que os pacientes mais têm medo, né? Isso, Vou verdade. sentir dor no pós-operatório? Não vai sentir. O máximo de sintoma que o paciente tem de desconforto é como se ele tivesse num quadro de sinusite aguda, aquela dor facial, aquele incômodozinho, mais que vai melhorando a cada dia que passa. Que eu já ouvi falar que é a pior coisa, né? Essa dor, né? Que vem por aqui também, não vem? Então, pode. Ela pode dar aquela dor, sensação de pressão na face, que piora quando abaixa a cabeça. Normalmente é mais um incômodo. Ela não tem costuma uma ser... particularidade ali. Exato, tem. Não é uma dor de cabeça
qualquer, uma dor de cabeça mais específica. Normalmente tem esse padrão de pressão, de dor, de quando abaixa a cabeça piora. Agora, quem não faz um tratamento, né, que acaba deixando para lá, essa sinusite, até crônica, ela pode se tornar um problema ainda pior para aquela pessoa? Então, o quadro de sinusite, ele sempre tem um risco, né, de desenvolver alguma complicação. É muito raro essas complicações acontecerem, mas podem acontecer. O que mais atrapalha em relação a isso aí é a questão da qualidade de vida mesmo, né? Você viver ali com aquele nariz entupido, com secreção, com uma dor de cabeça persistente. Então, a gente sempre fala, é muito importante tratar, porque a qualidade de vida é tudo que todo mundo está buscando hoje em dia, né? Então, todo mundo está aí mudando o estilo de vida, entrando na academia, fazendo uma alimentação saudável para ter mais qualidade de vida. Então, você deixar de tratar uma doença crônica acaba tirando a sua qualidade de vida. Verdade, tem que cuidar da filhinha para ela, não é verdade? Sinusite odontogênica, tem como explicar para a gente? Eu vi esse nome, eu digo, não, tem que tirar as dúvidas completas. Claro, a sinusite odontogênica, ela acontece normalmente por uma inflamação dentária associada. Então, a sinusite, que é a inflamação da mucosa de seios da face, ela acontece diretamente na mucosa de seios da face. A odontogênica, o ponto inicial do processo inflamatório infeccioso é uma infecção dentária. Então, a raiz dos dentes, principalmente dos dentes mais posteriores, ela fica muito próxima do nosso seio maxilar. Então, às vezes, acontece de uma infecção dentária acabar que, por contiguidade, pela proximidade, infectar também o seio da face. Dá sintomas muito semelhantes da sinusite normal, né, da sinusite infecciosa viral, da sinusite bacteriana, que é aquela dor na face, secreção. E o que diferencia principalmente é que, normalmente, o paciente tem alguma queixa dentária associada, às vezes até acontece de não ter, mas por ela ser uma sinusite unilateral. Então, ela comete, como ela vem de um dente, ela comete um seio da face só, um lado da face. Incrível, então, isso chama a atenção da gente. Né? Agora, se tratando de prevenção, de modo geral, a gente pode citar algumas coisas para que sirva como prevenção, não sei, hábitos mais saudáveis, pode influenciar? Claro, uma coisa que a gente cita sempre como prevenção é a lavagem nasal. Então, realizar lavagens nasais diariamente, como uma forma rotineira mesmo de higiene. Quanto menos contato a mucosa nasal tiver com alérgenos, vai diminuir a chance de ter um quadro de rinite alérgica, né? Quanto menos contato tiver com um vírus, uma bactéria, você vai ter menor chance de acabar tendo um quadro de desenvolvimento de sinusite. Então, ela ajuda bastante, além do tratamento, né? Um quadro de rinite alérgica não tratado, ele pode acabar levando a um quadro de sinusite. Então, sempre está tratando, iniciou os sintomas, já iniciar a medicação para tratar aquilo ali. Interessante. Agora, eu lembrei de uma situação também que as pessoas observam muito na internet, medidas caseiras, né? Para fazer um tratamento caseiro. Tem que ter um cuidado com isso, né, doutora? Com certeza. A gente vê com muita frequência no consultório paciente que chega e usa alguma coisa para fazer inalação. E muitas vezes esses agentes eles são bem irritativos das vias aéreas. Então, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, acaba levando a uma piora dos sintomas. Tem que ter cuidado porque a internet está aí para ajudar, mas também às vezes acaba atrapalhando a gente um pouquinho, viu? Quase com um tanto de informação, né? Então, se você está sentindo alguns sintomas semelhantes, procura um profissional, né? Vai num clínico que eles vão te encaminhar direitinho e vai dar tudo certo. Queria muito agradecer sua presença, mas queria lhe convidar para você continuar com a gente no segundo bloco, viu, doutora? Tá joia, obrigada, eu que agradeço. A gente vai conversar mais com a Eduarda Menelau, que veio aqui ensinar você a começar um ano com o pé direito. Você não sai daí.